tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Cátia Navarro. Sabe que dia é hoje? Sexta-feira. Sexta-feira 13. Uau! Meu Deus, vai dar tudo certo. A gente aqui tá de dedos cruzados. Muito boa tarde para você que tá aí em casa. Eu acho até que é um dia de sorte, né? Gente, no Sem Censura de hoje nós vamos falar de Bette Davis, comportamento, dietas e música de concerto. Há mais de 30 anos, a Companhia Baquiana Brasileira promove a música de concerto. Neste mês, ela está de volta à cena musical e amanhã tem uma apresentação na Sala Cecília Meirelles. O maestro Ricardo Rocha conta pra gente como será o concerto Bach Brasil. Isso! Os 30 anos de morte da atriz Bette Davis e os 40 anos de carreira de Andréa Dantas são celebrados na peça O Diabo em Miss Davis. O espetáculo é um solo inspirado nos shows e palestras realizados por Davis nos anos 80, quando já estava afastada do cinema. Certa vez, Bette Davis disse que o sucesso era muito mais perigoso e corruptor que o fracasso. E confessou que a carreira bem-sucedida a tinha transformado numa pessoa insuportável. Como lidar com pessoas assim? Chamamos a psicanalista Bia Kuhn para nos ajudar a lidar com essas personalidades difíceis, personalidades tóxicas que a gente conhece muito, né, Cátia? Guilherme Henke está no nosso programa, endocrinologista, e ele fala sobre as novidades das dietas low carb, cetogênica e o jejum intermitente. Qual delas será que funciona melhor? Quero saber qual vai ser a que vai tirar a barriguinha de chope. Ai, gente, qual é aquela que não deixa você comer? Meu Deus. Você aí de casa está super convidado a participar do programa. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais ou então mandar uma mensagem via WhatsApp. O telefone é 021 99903 5329. Isso, gente. E a gente começa essa nossa sexta-feira, fechando a semana, de uma forma iluminada. A gente recebe aqui um pequeno grupo apenas, não é? Daquele que vai fazer o concerto amanhã. E eu peço a vocês que façam uma apresentação individual primeiro, antes da gente ouvi-los. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Elisa Virman, pianista e cravista. Muito bem. Boa tarde, meu nome é Ana Cecília Rebelo, sou soprano, solista e farei o terceiro movimento do Magnificat de Bach, Quia Respexit Humilitatem. Nossa! Boa tarde, Lino Ramos, contratenor solista. Muito bem. E agora? Eu sou o Thiago Passos, cantor. Cantaremos o sexto movimento. Boa tarde, sou Ricardo Xavier, cantaremos o sexto movimento, Et Misericórdia, do Bach também, mesmo programa. E nós vamos ouvir com muito prazer. Sejam bem-vindos. Misericordia,
Muito obrigada a vocês. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos no concerto, nós nos levantaríamos para aplaudir de pé, merecidamente. Obrigada. Vocês voltam no final do programa para fazer mais uma apresentação. Tá bom assim? Muito agradecida. Ricardo Rocha, que trabalho fenomenal que você já faz há 30 anos à frente da Companhia Baquiana. A gente tem muito a comemorar durante todo esse tempo, muitos prêmios, muitas apresentações. E agora tem mais uma. E agora mais uma. Muito obrigado por estar aqui, falando para o seu público. Aqui temos 5 integrantes, são mais de 60 no elenco. Tá? A gente tem coro, orquestra, solistas, e fazendo um programa que traz um pouco das raízes da gente, com Bach, a difusão da música de Bach, e da música brasileira de concerto, que é o nosso patrimônio talvez mais ainda desconhecido e capaz de mudar a imagem do Brasil no exterior. Vai ser representado pelo Guerra Peixe, um concertino para violino maravilhoso, com um grande violinista carioca e dos melhores do Brasil, que é o Ricardo Amado. E o próprio Guerra Peixe me deu em vida. E tem uma história bonita que depois eu até posso contar. Pode contar agora. Ficamos Vamos ouvir curiosos. agora Bom, a história. ele morreu em 93, mas eu estava na Alemanha, eu fazia obras dele, e esse concertino, por alguma razão, tinha uma promessa dele, que ele não dava para ninguém. Acho que ele brigou com um violinista solo quando ele terminou de escrever, em 1972. Eu não sei a razão, mas ele prometeu que não daria para ninguém, durante 10 anos. E aí, um dia, eu voltei, fui mostrar uma gravação para ele de uma coisa que eu tinha gravado dele na Alemanha, e eu usei. Já tinha 12 anos que isso não era feito. Eu conheço grandes regentes, que não vou falar o nome, que bateram na porta dele querendo esse concertino. E aí eu falei assim, Guerra, eu queria aquele concertino, não sei o que. Ele morava ali do lado do Canecão, já estava com as pernas bem inchadas, enfim, assim, em fim de vida. E ele olhou para mim e ficou em silêncio. Ele levantou com dificuldade, foi caminhando até o quarto, eu ouvi o ranger de um armário. Ele pegou lá e trouxe um enrolado em barbante, partitura e parte de orquestra, e falou assim, toma. Ele me deu. Aí eu fui para a Alemanha, fiz, trouxe a gravação, ele ficou encantado, e a partir daí deslanchou. Esse concerto é uma obra-prima. Ou seja, a vida é feita de instantes. Você estava na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Com a pessoa certa. Isso. E aí eu pergunto a você, é muito difícil fazer música de concerto no nosso país? A gente escuta muito falar, mas quando a gente vê, as salas de concerto lotam. E se há espetáculos, então, ao ar livre, lota também. Não é difícil, é extremamente difícil, porque nós temos a única arte de palco que não faz temporada. Graças a Deus você faz temporada com música popular, com teatro, com dança. Cinema, então, é um sonho, que você trabalha um ano, congela um filme, termina ele fica rodando 3 vezes num dia só, no cinema, semanas, meses, em outros países. Agora, a gente monta um concerto como esse, com coro, orquestra, enfim, mais de um mês de trabalho, às vezes, dependendo, 6 meses de trabalho, apresenta uma vez, 2 vezes no máximo, e acabou. Assim é no mundo inteiro. Qual é a diferença? É claro que em Viena, em Berlim, em Nova York, no Metropolitan, existem apoios. Nos Estados Unidos, você tem as fundações que bancam isso, e na Alemanha, por exemplo, em Viena, isso vem na Constituição, a proteção a esse tipo de expressão artística, porque ela se constitui em identidade do espírito daquele povo, né? Então, você tem que manter aquilo. Então, aquilo é bancado. Claro que, se Berlim tinha, a Filarmônica de Berlim tinha apoio do Senado berlinense, mas depois eles fundaram a Deutsche Grammophon, que espalhou a música erudita no mundo inteiro. Mas aqui a gente não tem nenhuma forma de apoio do que seria uma função de Estado, né? Nós temos, ao contrário, foi criada a lei de incentivo, que foi muito interessante, mas foi um repasse para dar de uma responsabilidade do Estado para a iniciativa privada que vai trabalhar com critérios de mercado. Isso, infelizmente, no caso da música erudita, jogou músicos e a própria literatura musical ao limbo, porque os patrocinadores têm interesse. Nós não temos ainda empresários com uma noção cidadã de que isso é importante para a sociedade. Então, essa é a dificuldade. Mas, mesmo assim, você está aí, comemorando 30 anos. Porque Deus existe.
É mesmo, Ricardo? Eu acho que tem um pouco a ver também com a paixão musical que você tem e com a qualidade do seu trabalho e a regência que você faz. E aí eu pergunto a você sobre a importância do trabalho do maestro, que muita gente não entende. Observa, olha de longe e às vezes fica se perguntando, não é? O que é realmente que o maestro está fazendo, que todos os músicos estão entendendo e eu não estou? Mas por que as pessoas não entendem um diretor de teatro, um diretor, um coreógrafo, um diretor de cena e não entendem o maestro? O maestro é um diretor musical. E você conhece o maestro no ensaio, porque o concerto é a consequência do que foi trabalhado nos ensaios. É ali que você vai revelar a obra, você vai criar, vai determinar as articulações, os andamentos, a expressão daquilo. E é muito importante que o artista, principalmente o músico, ele entre maduro no palco. O meu velho mestre dizia, quando a música está pronta dentro do intérprete, ela, no palco, ela sai com cor e perfume próprios. Né? Ficou muito bonito, porque quando o músico, sei lá, não deu tempo de amadurecer a obra em si próprio, ele entra no palco e ele se emociona. E, ao ele se emocionar no palco, porque ele não dominou aquela emoção, ele se torna objeto de atenção do público. E a comunicação não se estabelece, a revelação da obra não se estabelece. Não sei se é complicado entender isso, mas é assim que funciona. Então, o maestro é um diretor, para muitos, o mal necessário, mas que organiza aquela família inteira de percussão, cordas, madeiras, metais, etc. Queria falar uma coisa que você está falando, que você tem um mês de trabalho para poucas apresentações. Isso é um mês de trabalho, é um mês de ensaio, mas aí atrás tem uns 40 anos de carreira e muito estudo, muito aprendizado, para você chegar lá no ponto e um mês, conseguir aqui dar tem conta. testemunhas do que a gente fez um mês, porque apareceu a data na sala Cine Meirelles, a gente falou, a gente quer a data. Sim, queremos a data. E aí vamos montar elenco, ensaiar, partitura. A gente, além do tempo de ensaio, tem uma bagagem que a gente foi construindo na história. Né? A gente acorda... Ator. Eu acordo de manhã, quando eu tenho espetáculo, pensando, estou com pigarro, não estou. Imagina cantor lírico. Né? A gente passa o tempo todo preparando esse equipamento para chegar lá, dar o seu melhor. Você sabe todos os lugares onde você vai brilhar, onde você tem que se proteger. Não é um mês de ensaio, né? E só um adendo ao que você falou sobre paixão. Não é exatamente paixão, é vocação, porque existe uma diferença entre talento e vocação. Talento é habilidade, é um meio para a efetuação da vocação. Então, muita gente tem talento musical, talento para dança, mas o apelo da vocação é aquele que ou você vai por amor ou você vai pela dor. Mas você vai como se fosse um anzol, você não tem escolha. Existem algumas profissões que são a expressão da vocação, outras não, né? E isso faz uma diferença grande, porque eu não espero chegar sexta-feira para tomar um shopping. Eu não tenho esse direito. Ricardo Rocha, vamos convidar, então, as pessoas para o concerto de vocês amanhã. Onde vai ser e o horário, por favor. Olha, apresentação única amanhã, às 20 horas, na Sala Cecília Meirelles, com coro, orquestra, solistas, um programa que a gente abre com a suíte número 3 de Bach, em Ré maior, segue concertino para violino, vem intervalo e vem, então, uma grande obra-prima da história da música, de rara montagem no Brasil e no mundo, que é o Magnificat de Bach, né, que ele, inclusive, era um luterano, mas escreve em latim, que é uma homenagem a Maria, e o quadro é exatamente o momento em que Maria, grávida, vai visitar a sua prima. E quando a prima, que é Isabel, a vê, e ela fala aquela famosa saudação, né? Salve Maria, em latim, Ave Maria, daí vem a oração, bendita és tu entre as mulheres, porque bendito é o fruto do teu ventre. Ela, então, ela declama um cântico que é composto por Lucas, que é o Magnificat, em 12 versículos, e no final, então, uma louvação. Mas é um momento assim de descrição que Bach faz. É um quadro, é uma cena que é recortada. É isso. Muito obrigada, muito sucesso, não é? É o que a gente deseja para você e para todos vocês também. Posso falar dos solistas? Nós teremos Marcelo Coutinho nos barítonos, nós teremos, que vai cantar aqui no final, Ana Cecília Rebelo, soprano, nós teremos
um cego e autista fazendo a parte de tenor, que foi cantado hoje por eles, porque ele está em Bagé fazendo carreira nacional, que é o Saulo Laucas, e teremos a Paloma Lima, que é a soprano, a outra soprano que fará. E o Lino Ramos, que é o nosso contratenor, que canta uma extensão de contralto, que está fazendo sua estreia amanhã. Então é isso, muito obrigado. Imagina, Ricardo, acho que você fez muito bem de falar, a gente tem que dar muito destaque aos nossos artistas e principalmente a quem faz um trabalho como esse. Obrigada pela sua entrevista. Obrigado por vocês. A gente vai para o intervalo, mas o Sem Censura volta já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje, nesta tarde de sexta-feira, agora para comemorar junto com ela, não é isso, Andréa Dantas? A gente também vai celebrar com você esses 40 anos de carreira. Você meio que falando aqui com o Ricardo, você já deu até uma deixa para nós de quanto é o trabalho de um ator e uma atriz. Imagino você nesses 40 anos, o que você já não viveu? Muitos momentos intensos. Muitos, e muito teatro, né? E agora também tenho feito mais televisão, que é muito legal. E tudo vai a bagagem, né, que a gente vai trazendo, do aprendizado que a gente vai tendo. Você falou uma coisa muito legal, que é sobre a vocação e o talento. Uma vez uma atriz falou uma coisa, uma atriz conhecida, perguntaram a ela: o que você acha, qual é a diferença entre talento e vocação? Ela falou: eu tenho vocação. Marília Pêra tem talento. Então, assim, a vocação constrói muito, muito. E há o caso também de atrizes que têm talento, mas não aguentam a carreira. Falam: não, eu não quero ficar sofrendo, esperando o próximo trabalho, desesperado, esperando uma oportunidade. Você está preparado para fazer um personagem grande e aí te chamam para fazer uma coisa pequenininha, você fica frustrado, você fica recalcado, você ganha menos. Então, é uma carreira difícil, né? Como acho que muitas carreiras são, todas elas, para você conseguir, né, triunfar no seu trabalho, mas a vocação, ela é quase que uma sina, né? Quando você tem, você não consegue fugir. Não, e você escolhe comemorar esses 40 anos, pessoal, com uma peça sobre Bette Davis. Quem conhece Bette Davis, gostava dos filmes dos anos 40 em Hollywood, está sabendo muito bem que a gente está falando, sei lá, de uma das maiores vilãs que a gente já teve na história do cinema e que fazia isso com classe, acreditava nisso, né? Ela nunca era escolhida para fazer a mocinha romântica, ela se julgava feia e tal, não era tida como uma atriz com os padrões de beleza da época. E aí, então, ela começou a se firmar mesmo como uma antagonista, mulheres sem escrúpulos, vilãs. E tem uma hora que ela diz: olha, ainda bem que Hollywood estava cheia de atrizes que, além de bonitas, eram burras e fúteis, e não queriam fazer papéis de vilãs. E esses papéis vieram todos parar nas minhas mãos. Andréa, tem uma frase que eu li no TP no início, que fala, ela tinha essa consciência que ela era uma pessoa insuportável. Insuportável, ela diz isso. Desde criança ela era assim, você estava contando a história do colégio, que ela queria dirigir as amiguinhas. Quando o Jaú fez a pesquisa e levantou todas essas palestras, teve um período na vida dela, provavelmente ela deve ter brigado com muitos violinistas, e acabou parando um tempo de fazer cinema, começou a fazer esse One Woman Show, que virou um grande sucesso. Eram milhares de pessoas que iam ver Bette Davis falar sobre a vida dela e responder as perguntas do público. A gente acabou tirando uns pedaços da peça e tem um que ela conta que, quando era criança, ela fazia os cenários, os figurinos, e tudo isso não tinha nada a ver com qualquer capacidade artística. O que ela queria mesmo era mandar nas outras crianças e dominar o colégio inteiro, que ela já sabia que ela não era pouca coisa, ela já ia sair mandando em todo mundo. E aí ela vai para o colégio e ela era sempre a protagonista das peças, e as crianças, um dia revoltadas, vão para o diretor para reclamar. E ele fala: olha, está na hora de outras crianças fazerem bons papéis. Ela fala: não, de jeito nenhum. Mas aí ela resolveu propor uma saída de emergência, que era: então, tudo bem, se eu não fizer os melhores papéis, eu quero ser a diretora. Aí foi a conta, né? Era o que faltava, porque ela começou a fazer o que bem queria. Dias depois, volta todo mundo e fala assim: olha, nós queremos que ela volte a ser a protagonista, porque ela está muito pior.
como diretora. Né? Essas frases, até essa que o Bruno comentou aqui, elas estão na peça? Você fala esses depoimentos dela? Tem várias histórias que ela vai contando e ela era considerada o que a gente falaria hoje, né, uma lacradora. Ela era das frases bombásticas, terríveis, grosseiras, assim, coisas mal educadas, muito pouco humanas em relação às outras mulheres, e ela tratava assim as concorrentes com sem menor piedade. Então, ela falava coisas bárbaras, engraçadíssimas também. Agora, uma grande atriz, né, Bruno? Maravilhosa. Você estava contando que depois que ela ganhou o Oscar, tem uma história também curiosa, que ela voltou mais empoderada e querendo mudar o set. Ela chega uma hora para o Jack Warner, né, que era um dos donos do Warner Brothers, e ela tinha acabado de ganhar o Oscar. E ela fala para ele, olha, a partir de agora, indico eu o lugar, a fala de cada um em cena. Quem é quem, se fica na frente, atrás, de um lado ou de outro, eu faço e aconteço, então eu dito as regras. Aí ele nem se abalou, saiu dizendo que tinha mais o que fazer. E ela continua lá, até ter uma briga, ela foi, por aí foi, até ela ter uma briga com um outro diretor, e nessa ocasião ela fala, naquele momento da minha carreira, eu não percebi que não estava numa posição de contrariar um diretor muito famoso. E devo confessar que eu fui uma atriz difícil por um tempo. Por um tempo, não. Eu fui difícil por uns 50 anos. Ô, Bia, o que você tem a falar de uma personalidade como essa? Difícil, hein? As personagens, principalmente da Beth, mais do que difíceis, eu acho que eram perversas, né? Ela tinha passava um pouco, né? A gente não pode nomear como uma pessoa difícil, ela é uma pessoa perversa. O que é o perverso? O perverso é aquele que faz crueldades, né? Certo ganho, né? Tem um certo prazer em ver o sofrimento alheio até, né? Sim, o prazer de ver o sofrimento alheio. Claro, né? Claro. Não só o prazer de ver o sofrimento alheio. O perverso, ele se coloca acima da lei. Ele acha que ele pode fazer o que os outros não podem. Que era o que você estava dizendo, né? Ela chega e vai fazer o que ela fazia quando era criança, né? De novo, mandar em tudo e tal. Porque ele se coloca acima dos outros, acima do bem e do mal, acima da lei. Ele pode tudo. E uma característica importante do perverso é que ele não tem muita culpa. Então, quando acontece de você pegar um perverso inteligente como ela, aí é um perigo, né? E aí a questão não é assim, como é que se lida com isso? A questão é, eu tenho que lidar com isso? De perverso, a gente não chega perto. Tem principalmente nós, neuróticos, tem uma história ótima, que é do sapo do escorpião, que é assim, o escorpião foi pedir para o sapo para atravessar o rio. O sapo disse, eu não sou bobo, você vai me picar, eu vou morrer. O escorpião se imagina, claro que não sei nadar, eu vou morrer afogado. O sapo pensou bem, o sapo era que nem as amiguinhas dela, não era muito inteligente. Tá bom, te dou carona, né? Deu carona para o escorpião. Quando estava quase chegando na outra margem, o escorpião picou o sapo e os dois morreram. Mas antes do sapo morrer, ele olhou para cima, perplexo, o escorpião disse assim, é a minha natureza. Olha aí. Né? Então, quando você diz que ela é assim desde pequena, aliás, todas as patologias, elas são estruturadas quando a gente ainda é criança, né? Mas, então, uma pessoa como essa, evidentemente, né, tomar pela história do sapo, não é como se relacionar, é não se relacionar. Né? É mais do que uma pessoa tóxica, é uma pessoa perversa. Né? Mesmo pessoas tóxicas, a gente tem que pensar até que ponto a gente tem que carregá-las ou não. Porque reparem que diferença que a gente lida com toda a toxicidade de todas as outras coisas, né? E, quando se trata de pessoas, a gente fica ali aguentando. Né? Protetor solar a gente põe, vai entrar num lugar que tem fumaça ou gás, a gente bota aquelas máscaras. Há você tem a obrigação de se defender. Uma tolerância, né? Uma tolerância. Quando diz respeito às pessoas, mais do que... A gente não se sente... Aquela obrigação que eu tenho de me proteger nas outras coisas, parece que eu não tenho. Eu tenho obrigação de aguentar. E aí mas no caso da Beth, as pessoas que trabalhavam com ela, que conviviam com ela,
tinham que aguentar, porque precisavam Sim, daquele trabalho, exatamente. tinham que fazer os filmes. Exatamente. E o ambiente, o set devia ser bem tóxico, né? É. Ela tem uma hora que ela fala que ela criou um inferno tão grande que a Joan Crawford se internou Uau. numa clínica e saiu do filme. Ela não suportava a concorrente. Aí ela fala assim, eu queria um inferno para ela. Eu dei corda para ela se enforcar, eu não queria trabalhar com ela. Ela se internou numa clínica e não voltou mais. Chamaram a Olivia de Havilland para fazer o papel. Não, e também não teve o caso de um diretor que saiu de maca do tem uma história que ela estúdio, conta. E ela disse, eu já vi diretores saírem de helicóptero, saírem disso, daquilo, mas nunca vi um diretor sair de maca, não sei foi por a quê. primeira vez. Ela não entendeu porque ele saiu de maca. Por que será, né? Eu queria pegar uma carona na Joan Crawford, porque esse filme, que eu não me lembro o nome, que ela faz a Baby Jane e ela é a Blanche. É o que aconteceu com Baby Jane. O que aconteceu com Baby Jane? Whatever happened to Baby Esse Jane. filme, isso é importante, porque é o seguinte, porque aí é o perverso. Bom, não sei se vocês lembram da história, ela tinha inveja da irmã, e aí ela provoca um acidente e a irmã fica aleijada, não é isso? Cadeirante. Porque a inveja é uma coisa altamente tóxica, né? Mas a Baby Jane é interessante da gente falar pelo seguinte, porque é o perverso disfarçado. É o perverso que faz aquele tipo meio infantilóide, meio débil. Esse é perigosíssimo. Porque todas as pessoas tóxicas ou perversas é mais difícil de você sacar mesmo. Esse, então, quando faz esse tipo de apresentação tão inocente para o mundo, você leva muito tempo para se dar conta, né, de como aquilo está te fazendo mal. É como se ele te fizesse mal escondido de você. Dissimulada a personalidade. Extremamente. São extremamente sonsos, dissimulados. Eles fazem sempre um papel meio infantil, meio débil, para se esconder não só a maldade, mas também a inteligência. Né? Esse é o tipo mais perigoso. Eu estou fazendo isso para o seu bem, né? A Bia falou de inveja. A Beth também tinha muita inveja. Tanto é que ela não queria conviver com ninguém porque ela se incomodava, sobretudo com as novinhas bonitas, como é a mesma frase, que ela tinha uma questão com a beleza também, né? Ela se achava muito feia, então tem uma hora que ela começa a brigar com o diretor e ela fala, eu não sou uma figurante e não sou uma dessas garotas que saíram de um concurso de beleza, eu fui contratada por causa do meu talento. Ela colocava isso em dois lugares bem distintos. Né? Provavelmente o que ela tinha com a Joan Crawford era exatamente uma inveja danada. E desprezava, porque a Joan ela considerava uma bela que não era capaz. Não, mas a Beth está né? na cara que era super invejosa. É. Eu não sei se ela pessoalmente era uma pessoa perversa, alguns personagens, eu acho que não, né? Não chegava a esse ponto. Mas ela tinha, pelos depoimentos que eu já li de pessoas que trabalhavam com ela, ela era cruel. Ela era cruel. Mas ela pegava a fragilidade dos outros para ficar bem e deixava instabilidade emocional das pessoas, né? Que é uma forma muito perversa, né? É você chegar e dizer, nossa, mas não sei, esse cabelo hoje, a pessoa já está na frente da televisão, aí fala, meu cabelo está ruim, o que eu faço agora, né? Não, quero que você fique bem, mas já deixou a pessoa na pior ali, né? Destruída. Isso, de certa forma, pode estar por trás disso uma profunda infelicidade, uma autoestima baixa. Certamente. O que explica esse tipo de comportamento? Eu acho que é a natureza. No microfone. Eu acho que é a natureza do escorpião. Eu conheço essa fábula, mas ela fala assim, na hora que o sapo recebe o pedido do escorpião, ele fala, você quer me enganar, você vai chegar lá no meio e vai me picar. Ele falou, não, porque senão eu vou morrer também, eu não sei nadar. Aí o sapo acredita no escorpião e na fábula que eu conheço, o escorpião se salva. Aí ele chega no final, na margem, ele pica e o sapo falou assim, mas por que você está fazendo? Você falou que não ia fazer nada disso, que precisava. Ele falou assim, é mais forte que eu, é a minha natureza. Mas ele se salva. Exatamente a história que eu contei. Ele se salva. Mas na história ele se salva, mas a gente tem que... e o sapo não é tão inocente, ele está ligado, mas ele desconfia, só que ele morre. Uma coisa que eu achei mas essa importante... pergunta que ela fez, bem especificamente com a minha área, a gente tem que tomar cuidado, porque não é bem assim. As pessoas não nascem... Né? Isso é uma fábula, é a natureza do escorpião. Mas a nossa natureza, vamos dizer assim, ela é, em parte, construída.
né? Em parte, a gente nasce com temperamento, né? Mas, em grande parte, a gente se constrói psiquicamente a partir das relações familiares, pai, mãe, irmãos, né? Então, assim, é muito importante até para a gente poder, desde cedo, ver quando uma criança está apresentando sintomas, levar para se tratar. Porque todas essas pessoas que mais tarde ficam difíceis, elas já eram quando criança. Né? Então, o que está acontecendo ali? Por quê? Porque como uma coisa é construída, pode dar tempo, eventualmente, de consertar. Mas essas pessoas difíceis, não os perversos, eles sofrem também? Isso é um sofrimento ou não? Não é questão? Olha, deixa eu te falar. Vamos pensar assim em pessoas tóxicas, né? Por exemplo, se você pega uma pessoa que se faz de vítima o tempo todo, a vitimização, na verdade, é um modus vivendi dela. Ela se faz de vítima porque ela quer ser tratada como uma criança pequena. O problema, então, está entendendo? Então, é claro, ela sofre porque ela acredita naquilo. A vítima, ela não está se fingindo para você. Ela vive aquele papel e ela sobrevive disso. Agora, por que é tóxico? Porque se ela é sempre a vítima e você está convivendo com ela, adivinha quem vai ser o culpado, quem vai ser o sádico, entendeu? Então, né? É claro que há sofrimento. O invejoso, por exemplo, eu acho que o invejoso a gente deveria falar, porque é possivelmente as pessoas mais tóxicas que a gente tem por perto. Para começo de conversa, porque inveja todos nós sentimos. Todos nós invejamos e somos invejados. Há aqueles em que a coisa é exagerada. Então, é esse que a gente vai chamar de invejosos, que a gente diz que muda até a cor do rosto, né? Fica, sei lá, que cor. A gente sente, a gente entra no ambiente, o clima pesa. É o mal secreto, todo mundo sente. secreto, né? O mal secreto. Um outro problema sério é quando a inveja dá em pessoas, como todo mundo sente, mau caráter e bom caráter. Tem muito bom invejoso que é bom caráter, né? E tem muito invejoso que é mau caráter. Esse é perigoso, porque esse vai te caluniar, esse pode querer te destruir profissionalmente e tal, né? O outro, o bom caráter, ele vai fazer uma outra coisa, mesmo sendo bom caráter, que é o seguinte, porque como é que a inveja se processa? Olha só, na inveja, eu não quero ser eu quero ser você. Então, na hora em que eu quero ser você, a minha autoestima vai para o rodapé. Então, existe uma defesa natural na gente, que é assim, o psiquismo ele tem que detonar aquele objeto de inveja para eu poder ficar melhorzinho. Então, eu pego aquela pessoa que eu invejo e, sem me dar conta, eu sou uma boa pessoa, mas eu estou com inveja dela. Sem me dar conta, automaticamente, eu começo a derrubá-la. Porque eu preciso derrubá-la para que o meu eu, de novo, retome um lugar razoável. Então, você conviver com um invejoso, né? Quando a pessoa é muito invejosa e você tem que conviver, porque se você não tem, quer dizer... Né? Você pode, a gente não tem que ter tanta culpa de dizer não. A gente tem que dizer não para um invejoso ou para uma criatura tóxica com a mesma facilidade com que a gente usa filtro solar. Porque é muito bacana a gente ser bom, a gente ser caridoso, mas a gente tem que ser caridoso com a gente, antes de mais nada. Agora, Andréa Dantas, fazer um papel de Bette Davis no teatro para comemorar 40 anos, realmente... Olha que desafio grande. Eu fui convidada. Porque tem que incorporar, né, tudo isso, essa personalidade, tudo isso. Falar maldade. Tudo isso que a Bia também está falando. Mas é um jogo, né? Assim, a gente não se transforma num personagem. A gente empresta o corpo, o nosso sentimento, as nossas invejas. É muito bom ser ator, porque você bota para fora, você faz a catarse de tudo que você não aceita em você, você pode vivenciar e dizer, pô, mas isso em parte é verdade, isso em parte faz parte da minha personalidade também. Eu não preciso adoecer com isso ou ficar com isso engasgado, travado, me intoxicando. Eu boto esse veneno para fora. Eu queria lembrar uma coisa aqui, que um personagem do Nelson Rodrigues, no Beijo no Asfalto, é um jornalista da imprensa marrom. E existiu o Amado Batista mesmo, e uma vez perguntaram, por que tanta miséria? Por que tanta miséria e sofrimento? Por que tanta barbaridade no jornal? Porque o sujeito, quando vê alguém sofrendo mais do que ele, se sente um pouco menos infeliz. Então, assim, fazer o outro, diminuir o outro, tirar o prestígio, o brilho de outra pessoa, faz você ficar num lugar um pouco mais confortável. É muito interessante você ver até na coisa da sociedade mesmo, a pessoa que, às vezes, tem uma pequena ascensão social e começa a maltratar alguém que é da mesma
da mesma camada social que ele, porque ele superou aquele momento de ser uma pessoa menor e se tornou mais do que alguém. Então, em vez dele reconhecer esse crescimento, não, ele prefere dizer, agora eu sou melhor do que eu era. E é uma coisa estranha, porque eu derrubei alguém para ficar legal. Usando o exemplo do teatro, o Sérgio Brito ele falava que do erro, né? Quando o ator erra em cena, a plateia ri. Ele falava que para a plateia é insuportável. Imagina, você sai de casa, se arruma todo, fica ali para ver tudo perfeito. Você já está numa posição inferior, né, lá embaixo. Então, quando o ator que está lá em cima, que você espera que seja perfeito, ele erra o texto ou ele faz, enfim, cai em cena, a plateia começa a rir, porque nisso se humaniza. Humaniza. Bom, Andréia Dantas, vamos convidar as pessoas para ver esse personagem magnífico, não é? No teatro com você e também celebrar esses 40 anos de carreira. Quando é o espetáculo? Então, onde a gente está em cartaz numa temporada bem rápida, por enquanto, queremos voltar em breve. Eu estou no porão da Casa Laura Alvim, que é ali na Vera Soto, chama Sala Rogério Cardoso, um grande comediante e grande ator também. A gente faz terça e quarta às 19 horas. A gente, né? Teatro, sou eu sozinha no palco, mas a gente faz o espetáculo, que é sempre uma coisa muito coletiva, o nosso trabalho é coletivo. Então, terças e quartas às 19 horas, o espetáculo tem 1 hora de duração. Venham, até dia 2 de outubro. Andréia Dantas, parabéns. Obrigada, obrigada. Porque a gente tem que dar muito parabéns, né? Quando a pessoa chega a 40 anos assim, de carreira já está de bom. Com certeza, né? Pessoal, a gente aguarda vocês, os comentários. Bruno Barros vai falar. Daqui a pouquinho, Sem Censura volta. Até já. Trabalho que... Estamos de volta com Sem Censura e vamos agora saber o que vocês estão comentando com o Bruno Barros. É isso mesmo, Cátia Navarro. Chegou a hora de saber o que você em casa está achando desse programa nessa tarde de sexta-feira 13. Vamos ver as mensagens. Primeira mensagem na tela. É a de Jane Lima, de Olinda. Olha aí, mensagem lá de Pernambuco. Amo o programa. Para mim é o único da TV que posso ouvir uma maravilha de uma apresentação como essa. Por favor, venham ao Recife. Beijo. Tá aí o convite feito. Vai ter que ir lá, pode rodar, mais mensagem. Aí é o Ronei Ribeiro, de Itaboraí, do Rio, pergunta para o grupo maravilhoso que apresentou esse concerto, com que idade a voz está boa para se cantar. Eles vão responder daqui a pouquinho no Facebook. Tem mais uma mensagem, pode rodar. Agora é o Marcos Faria, do Rio de Janeiro, aqui, capital. Linda música, ótima apresentação, parabéns. Bruno Barros sem óculos, está ótimo. Queria saber se Andréia Dantas viu o seriado da convivência entre Bette Davis e a Joan Crawford. Eu estou sem óculos, mas eu estou de lente, porque senão eu não enxergo essas mensagens, não. Pode rodar. Tem mais uma mensagem? Não, essa é a última, né? Olha aí, ele está aqui de novo, Garritano, tudo bom? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Cátia. Boa tarde a todos que acompanham o estádio. Tudo bem? Tudo tranquilo? 9 horas da noite tem o programa Estádio, né? O esporte no mundo, no Brasil. E hoje vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, Bruno. Nesse final de semana é a última rodada do turno do Campeonato Brasileiro. E Flamengo e Santos, que estão na primeira e na segunda colocação do campeonato, jogam no Maracanã. Expectativa de mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Quem vencer essa partida é considerado o campeão simbólico do turno. O Flamengo tem a vantagem do empate, né? É um título, como diz, simbólico, né? É o time que está na frente no primeiro turno e aí a partir da próxima semana começa o segundo turno do campeonato, mas tem todo esse clima de decisão. Tem também basquete, campeonato de basquete mundial. A Argentina vai fazer a final com a Espanha e começa na madrugada de hoje para amanhã o Campeonato Mundial de Vôlei. O Brasil estreia no campeonato enfrentando a Sérvia. Bruno, gosta de vôlei? Tá aí uma boa dica para a madrugada de sexta-feira. Maravilha, esse programa vai estar bom demais. Agora, Garritano, eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando o tema aqui do Sem Censura de hoje, que são as personalidades difíceis, pessoas muito difíceis, tóxicas. No mundo do esporte, você destacaria uma pessoa bem difícil? Olha, Bruno, no mundo do esporte tem muitas pessoas difíceis, porque mexe muito com a vaidade, né? Eu acho que no momento essa personalidade é o Neymar, né? Principalmente pelo momento que ele vive lá em Paris, declarou
para o mundo inteiro, publicamente, que não queria atuar no PSG, que gostaria de sair do PSG por conta da negociação frustrada. Ele teve que cumprir o contrato e vai continuar lá no clube. Então, imagina o clima do Neymar lá na França. Além dele já ter brigado com os outros craques do time, é o jogador que ele quer bater todas as faltas, bater todos os pênaltis. Aqui no Brasil também já causou demissão de técnicos, já causou afastamento de outros jogadores, ou seja, é uma pessoa difícil e vive um momento complicado. Só para você ter uma ideia, e aí fica um questionamento entre os especialistas, os psicólogos, a torcida do PSG diz que o Neymar, quando voltar a jogar, não vai ser saudado, ou seja, eles vão gritar o nome dos 10 jogadores e não vão gritar o nome do Neymar. Como é que vai ficar o psicológico, o emocional do Neymar dentro do estádio? Pois é. Tá aí, muito obrigado, Garritano. Hoje às 9 tem estádio. Amanhã você volta para falar mais novidades no mundo dos esportes aqui dentro do Sem Censura. E você aí continua participando do Sem Censura, que daqui a pouquinho tem mais interatividade no bloco especial do Facebook. Agora é com você, Cátia Navarro. Isso, Bruno. E como a gente estava falando de pessoas tóxicas, a gente agora passa para o Dr. Guilherme Henke, que veio falar, enfim, de dietas, veio falar de uma espécie de limpeza para o corpo, né, para a gente se sentir melhor. Mas eu também não posso deixar de te pedir para falar rapidamente sobre essa questão também na medicina e também no dia a dia de um médico, por exemplo, como você. Acontece? De fato, acontece bastante, né? Inclusive, aqui quando estava tendo a conversa tão brilhante aqui, parabenizo todos, obrigado pelo convite. Né? Quem sou eu aqui, jovem, para falar aqui nessa mesa de pessoas super experientes, né? Mas eu mesmo, na minha vida pessoal, sofri isso várias vezes, né? Eu sou um médico endocrinologista jovem, né? E basicamente construindo a minha carreira, graças a Deus, tudo bem, né? Dependente do meu esforço, mas sofri diversas vezes de colegas mesmo, né? Essa questão toda. E a gente, às vezes, identificar essas pessoas que são tóxicas é muito difícil, né? Principalmente aquelas que sabem esconder muito bem. Então, a gente tem que, muitas vezes, ali, tentar manejar da melhor forma possível e realmente excluir da vida, né? Eu acho que essa é a grande questão. Quando a gente vê uma pessoa que realmente nos causa problema, pode nos causar, a gente tem que realmente excluir aquela pessoa da nossa vida. E também na questão médica, é interessante, até na hora que vocês estavam falando, eu já vi, por exemplo, uma mãe que trouxe os 2 filhos para a consulta e ela era um escorpião, na verdade, né? Queria que o menino fizesse consulta, mas o menino não tinha necessidade nenhuma de passar com o médico. E aí quem precisava passar era ela, eu falei isso para ela. Né? Óbvio que ela saiu de lá, né? Não queria me ver nunca mais na vida, mas ela que precisava de tratamento e não o filho. Né? Então isso é muito difícil, às vezes você vê, ela fazia isso com os próprios filhos. Né? Então, até a tua opinião, isso acontece, né? Muitas vezes a pessoa faz até com o próprio filho ou com um familiar próximo. Sim, se ela está estruturada desse jeito, ela simplesmente não consegue ser diferente. Ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso com todo mundo. O problema todo do filho é que o filho não vai ter como se livrar. Né? Todos os outros poderão e o filho não. Agora, doutor Guilherme Henke, então vamos lá. Existem pessoas que entram no seu consultório também com aquela carinha, gente, de que vai fazer a dieta. Eu prometo, dessa vez eu vou fazer a dieta, não é? E olha para você de forma séria e sai dali e você confia. Ou a pessoa não volta nunca mais, ou ela volta do mesmo jeito dizendo que aquela dieta não funcionou para ela. Qual é a dieta que funciona? Essa pergunta, na verdade, não tem resposta, né? Existe a melhor alimentação para aquela pessoa que está ali, né? Então, acho que essa aqui é uma grande questão e hoje a pessoa, muitas vezes, chega na consulta, ela nem quer que, né, ela não quer que você nem, enfim, a gente mande para o nutricionista para passar uma dieta específica. Ela já vem dizendo que já faz um padrão alimentar. Então, doutor, eu já faço uma alimentação cetogênica, eu já faço jejum, né? O que é a dieta cetogênica? A dieta cetogênica é uma dieta antiga, inclusive, que é utilizada em alguns hospitais até, por exemplo, para alguns transtornos em crianças, né, com epilepsia, etc. Mas é uma alimentação onde você faz um aumento do consumo de gordura em detrimento dos outros 2 macronutrientes, que são carboidrato e proteína, né? Então, uma alimentação basicamente muito rica em gordura. E aí vários estudos, enfim, vários pesquisadores, né, advogam, inclusive os que defendem também a alimentação cetogênica, de que ela também poderia trazer resultados para a composição corporal. Né? A grande questão é que a grande maioria das pessoas que tentam fazer uma alimentação cetogênica, elas não conseguem fazer, porque é muito difícil fazer alimentação cetogênica. Elas fazem uma coisa que elas acham que é cetogênica, né? Por exemplo, na prática, um almoço de uma dieta cetogênica, como que seria?
Na prática, um almoço de uma alimentação cetogênica poderia ser uma alimentação muito rica em verduras, vegetais, por exemplo. Salada. Salada, mas a pessoa teria que colocar alimentos muito ricos em gordura, né? Então, por exemplo, ovos, que são alimentos ricos em gordura, azeite em abundância, né? Os próprios peixes também. Então, ela teria que fazer uma alimentação que fosse muito rica em gordura. Carne vermelha não entra nessa dieta. Até entraria, né? Mas é uma alimentação difícil. Existem, claro, alimentos muito saudáveis que são ricos em gordura. Exemplo do abacate, por exemplo, né? A gente tem algumas frutas que são ricas em gordura, mas é uma alimentação muito difícil de ser feita a priori. Então, a grande maioria das pessoas que estão fazendo, muitas vezes fazem com nutricionista, elas têm grande dificuldade de manter. Então, a aderência a esse padrão nutricional é muito difícil. E como você acaba fazendo uma alimentação rica em gordura, o comportamento, inclusive, pode mudar, porque o indivíduo que começa, né, a produção ali de corpos cetônicos, porque ele está fazendo uma restrição de carboidrato, ele começa a ficar com um humor, muitas vezes, alterado, a pessoa pode ficar até um pouco mais irritada, né? Por isso que vocês sempre dizem que cada um deve ter a sua própria dieta, inclusive de acordo com o seu temperamento, com o seu meio de vida. Qual é a dieta que a maioria das pessoas, em geral, consegue levar? Na maioria das vezes, assim, quando a gente observa um indivíduo, a gente tem que ver qual é o objetivo daquele indivíduo, né? Então, eu estou lidando com um indivíduo que ele é um indivíduo muitas vezes obeso, ou ele é um indivíduo, por exemplo, que é um indivíduo mais velho, ele tem 75 anos, ele está muito magro, não tem massa muscular, né? Então, a gente vai diferir o padrão alimentar, né? Só lembrando que quem prescreve toda a parte nutricional é o nutricionista, né? O médico não faz prescrição nutricional. Então, o nosso trabalho ele tem que ser multidisciplinar. E a gente, normalmente, quando pega um paciente onde a gente vai fazer uma abordagem desse tipo, né, ou para a população geral, a gente sempre recomenda que esse indivíduo passe com uma equipe multidisciplinar, passe com o médico e com o nutricionista. Mas, de fato, vai depender de fatores relacionados à infância dele, né? Então, o que ele gosta de comer, isso é muito importante, né? Eu odeio a palavra dieta, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é uma alimentação saudável. A palavra dieta é péssima. A gente tem que fazer uma alimentação saudável e ela é possível de ser feita. Pior coisa que tem é fazer alimentações pontuais, ou seja, que dietas de 3 meses, 2 meses. Isso não existe na prática. O jejum intermitente entra nessa? O jejum intermitente, na verdade, ele é uma coisa até muito antiga. Várias religiões pregam o jejum, né? Tem o jejum na sua prática religiosa. Faz bem mesmo, como estão falando? Existem muitos estudos que... Existem dois campos aí relacionados com o jejum intermitente. O primeiro campo relacionado com o sistema imunológico. Então, a gente sabe alguns estudos muito grandes, publicados, que mostram que o jejum aumenta, por exemplo, a atividade imunológica, né? Melhora o padrão imunológico, ativa algumas proteínas importantes e poderia trazer benefícios para alguns grupos de pacientes. Esse é um ponto, né? E existe um outro ponto relacionado com a perda de peso, manutenção da composição corporal, e, de fato, alguns estudos mostram esse benefício. O grande ponto também é que existem diversos tipos de jejum, né? Então, por exemplo, você pode fazer um jejum noturno, onde você pode parar de comer às 6 da tarde, por exemplo, e só comer no dia seguinte, né? Esse é o de 12 horas. Isso. Na verdade, para você ter um grande benefício do jejum, ele tem que ter pelo menos mais de 14 horas, né? Para ter um grande benefício. E aí a pessoa pode não jantar e aí deixar só para comer no café da manhã, ou o contrário, né? Aquela pessoa que gosta de jantar, ela janta e aí ela pula o café da manhã, né? Isso é complicado porque muitos pacientes já fazem isso. É comum, por exemplo, pacientes obesos com sobrepeso pularem o café da manhã, né? Então, o paciente já faz, muitas vezes, um jejum e isso não é legal. Então, o que a gente vê na maioria dos estudos é mudar o padrão alimentar daquele indivíduo é interessante, né? Então, se ele não faz o café, a gente introduz o café da manhã e modifica, faz com que ele não faça o jantar, né? Ou o que a gente chama de periodização nutricional. A gente diminui o intervalo da alimentação no dia. Então, o indivíduo faz o café da manhã às 7 da manhã, ele almoça às 11 e ele janta às 4 da tarde, né? Isso também é bem interessante, é uma coisa que estudos mais recentes mostrando benefícios para a composição corporal. Doutor Guilherme Henke, a gente vai deixar que o pessoal que está nos assistindo faça perguntas também para você e depois o doutor Guilherme vai olhar tudo que vocês fizeram e falaram ali no Facebook, vai responder também as perguntas de vocês, porque o Sem Censura chegou ao fim aqui na TV, tá bom, doutor Guilherme? Gente, obrigada a todos vocês que participaram do nosso programa hoje. Obrigada, Bruno Barros. Obrigado, Cátia Navarro. Olha, daqui a pouco na internet tem a consulta, doutor Guilherme vai responder, Bia também vai responder, eu sei que tem várias perguntas aí, todo mundo está querendo participar do programa, então continua participando com a hashtag Sem Censura e até segunda-feira. Isso, a gente deseja um ótimo final de semana para todos vocês. E vamos terminar com a ótima música. Concerto com vocês.
Coisa linda. Bravo. Eu queria agradecer a vocês, não é? E pedir desculpas, porque o início do concerto de vocês aqui na TV houve um problema técnico aqui no estúdio e a gente estava ouvindo a técnica falar junto com vocês, mas como é sexta-feira, 13, o Bruno chegou a avisar isso no início, então talvez tenha sido até algo programado. Você avisou. Mas antes de vocês saírem de cena aqui com a gente, que foi brilhante, um momento brilhante, eu queria que respondessem a uma pergunta que foi feita, no caso a você, sobre qual é o momento ideal, quando é que a voz de alguém chega ao ápice? Eu vou retomar a fala da nossa convidada, que não é só um mês de ensaio, mas é toda uma bagagem que se tem antes. Então, é uma pergunta difícil de responder. Nós temos coros infantis pelo mundo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, com da Maria Jéssica de Tarese, com um trabalho vocal muito bom. E as crianças começam, acho que, por volta de 9, 10 anos de idade. Mas é um trabalho para o resto da vida, né? É muita prática, muito estudo, muita técnica. E não, isso varia de pessoa para pessoa, quando estaria assim, pronto. Mas o ideal é começar em Microfone, por favor. O ideal é começar em criança, com 2, 3 anos, já começar a cantar, porque isso vai fazer uma diferença absurda depois. Na Inglaterra, você tem, para mim, os melhores cantores, eles começam na igreja anglicana, que tem uma ordem de você começar a cantar aos 7 anos. E faz uma diferença muito grande quando você começa a cantar em criança, porque você não tem domínio das coisas e a voz vaza, você só tem que organizar isso. Você começou em criança? Aconteceu isso com você? Eu comecei em canto coral aos 13 anos. Aos 13 anos. Comigo, aos 15. Vem cá, com 28 anos, dá tempo? Dá tempo, mas é que nem instrumento, né? Você, depois dos 10 anos, talvez você não tenha agilidade que você já tem uma cartilagem mais formada, entendeu? Claro que se você começar violino aos 15, vai ser diferente se você começar aos 7, 8, violoncelo, piano, é diferente. Mas você pode começar, sim, aos 28, inclusive, mudança vocal feminina. A mulher muda de voz. Você começou o piano com quanto? 7 anos. Pronto, estão todas respondendo as perguntas que você fala, tá tudo bem orquestrado, não é? Você é um verdadeiro maestro, não é isso? Gente, muito obrigada pela presença de vocês até agora aqui no Sem Censura. Com certeza abrilhantaram o nosso programa hoje. Muito sucesso para vocês amanhã no concerto, ok? E a gente continua a nossa conversa aqui. Dr. Guilherme Henke terminava o papo falando das dietas. Eu acho que tem mensagem tem ali. Mensagem? Era isso que eu ia perguntar. Tá bombando. Vamos ver. Deve ter muita pergunta. Vamos ver o que o pessoal comentou enquanto a gente estava aqui no programa. Olha aí, a Neide Guimarães. Parabéns ao programa, está muito bom. Todos nós convivemos e sofremos com pessoas invejosas. Valeu, Neide. Pode rodar. Agora é Leila Maria Araújo. Bia, mães são capazes de sentir invejas dos filhos ou do marido? Essa pergunta é ótima. A gente só tem 2 formas de se relacionar com a realização do outro. Ou a gente se identifica, ou a gente inveja. Identificação, geralmente, as mães fazem porque é o meu filho, né? Ou o meu paciente, ou o meu amigo. Porque se eu não puder, de alguma forma, me apropriar daquilo, eu vou invejar. Então, pode, não é o comum. Não é o comum. Marido e mulher, já quando a coisa está muito, já estão rivalizando, a coisa já está muito dançada, que não dá mais para o meu marido. Mais, marido e mulher é mais competição do que inveja, talvez, não? Sim, claro, mas se é uma competição e o outro está se dando muito melhor, ganhando todas, eu vou ficar com inveja. Né? Pode também uma mãe ter inveja da relação da filha com o marido, por exemplo, o oposto. Ciúmes, no caso. Ciúmes você está falando? Ciúmes. Pode, mas você já é outro... Já é outro cenário, né? Bruno. Olha aí, Gabriel Menezes, Guilherme, entre as 2 dietas, qual exige mais cuidados em seguir de forma correta sem se desviar? Acho que ele está falando low carb, jejum intermitente. A gente falou basicamente aqui da cetogênica, né, que é rica em gordura. Falamos do jejum intermitente. Existe alimentação com baixo carboidrato, né, que é a low carb. Acho que ele se refere à questão da cetogênica e do jejum. De fato, fazer o jejum vai ser muito mais fácil, né? A grande recomendação que eu dou para todo mundo, que assim, a pessoa quando vai no consultório, ela já foi no do Dr. Google, né? Aí eu falo assim, doutor, eu quero uma segunda opinião. Eu falo assim, você devia ter ido no Yahoo, né? Você quer... Então, eu vou te dar a terceira opinião.
Então, assim, jamais faça alguma coisa por conta própria. Isso é um erro, assim, terrível. É a mesma coisa que eu né, quiser tocar um instrumento sem saber ali e querer aprender sozinho. Eu preciso de alguém para me orientar, né? Tem toda a técnica para se tocar um instrumento, para cantar, né? Ela que mostrou para a gente isso. Então, é importante que você busque um nutricionista, ou pelo menos, se não tem um nutricionista perto de você, vai num endocrinologista ou num médico que possa te ajudar, né? É verdade que o jejum intermitente, no início, você começa a sentir muita fome, mas depois para de sentir fome? O organismo ele faz uma adaptação, né, a que a gente chama de beta-oxidação, que é o mecanismo de queima celular através da gordura, né? Então, a nossa célula ela pode usar, na verdade, tanto o carboidrato como a gordura, como os aminoácidos derivados da proteína para o seu metabolismo, né? O carboidrato é mais fácil, é um mecanismo onde a via é muito simples, e já a gordura precisa haver a beta-oxidação, que é o mecanismo que vai produzir, inclusive, corpos cetônicos. O início é muito difícil, né? Mas muitos pacientes que aderem a esse tipo de alimentação, eles depois referem, inclusive, melhora de fadiga e referem também que não sentem fome, né? Ficam muito bem adaptados, que é o que a gente chama de cetoadaptação. Ok. Bruno Barros, tem mais? Mas, olha aí, Ivete, do Rio de Janeiro, acho que Bette Davis tinha autoestima avessa. Será? Não sei, né? Ela se achava feia. Eu vejo o filme dela jovem, não acho ela feia, não. Acho ela muito interessante, muito bonita até, um tipo de beleza até... exótica. Que até, às vezes, eu acho até mais atraente do que aquela perfeição. Não óbvia, né? Marcos Faria, do Rio, linda música. Essa aí já foi, gente, do óculos. Não, é porque ela quer saber da Andréa. Voltou a pergunta. Por causa da pergunta que foi feita da convivência no seriado de Bette Davis e da Joan Crawford. Se você viu. Então, eu vi pouquíssimas. Eu conheço mais pelas histórias, pelas narrativas sobre o caso. Agora, eu me lembrei de falar uma coisa. A Bette Davis era considerada uma pessoa difícil, mas a filha da Joan Crawford é que publicou um livro que arruinou a reputação da Joan Crawford. Chama Mamãe Querida, Mamãezinha Querida. Que a filha adotiva dela, né? A filha adotiva dela trata ela como uma monstra, uma pessoa extremamente cruel, muito perversa. Mas a gente tem que ver até onde isso é verdade, né? Aí... Talvez o perverso foi quem escreveu o livro, né? Vai que é a filha perversa. Vai que é a filha. Vai que a Joan atraía, né? Além da Bette. Eu não sei. Não sei, porque eu não sei mesmo da Joan Crawford, mas há a possibilidade de ser a filha perversa e não ela. Quem vai dizer, né? Quem saberá, né? Até por escrever um livro falando mal da mãe não é uma coisa bacana, vamos combinar, né? É bem estranho, né? A menos que essa pessoa tenha sido muito torturada, muito maltratada mesmo, e fala, olha, eu vou... Mas é um uso estranho, né? Uma forma estranha de colocar esse sentimento para fora, né? O que ela queria com esse livro, né? Qual era o objetivo dela? Né? Bruno? Tem uma mensagem agora, consulta do Jomilson, de Pernambuco. Uma pergunta para o Guilherme. Ansiolíticos aumentam a taxa de prolactina? Isso muitas vezes pode acontecer, sim. Tem alguns medicamentos, na verdade, psiquiátricos que podem alterar os níveis de prolactina, né? A prolactina é um hormônio produzido pela hipófise, né? Uma glândula próxima aqui no nosso cérebro, que produz os hormônios precursores de vários outros do nosso corpo. E a prolactina, na verdade, é a única que, quando aumentada, inibe esses outros, né? E alguns medicamentos estão relacionados, sim, com o aumento da prolactina. Então, é bom sempre acompanhar quem faz tratamento psiquiátrico ou utiliza ansiolíticos, acompanhar com um endocrinologista caso haja essa alteração. Né? Mas o que acontece quando aumenta a prolactina? Quando há um grande aumento da prolactina, a gente pode ter o bloqueio da produção de outros hormônios, né? Isso pode acontecer, e dependendo do caso, até, por exemplo, galactorreia, né? Que é a saída de leite pela mama, no caso, principalmente das mulheres. Né? E óbvio que existem outras causas para aumento da prolactina, só para deixar claro aqui, que são tumores na hipófise. Isso pode acontecer produtores de prolactina, por isso que tem que realmente passar com um especialista. E bebendo água o tempo todo, não é? A água é importante, né? Todo mundo diz, tem que beber água, bebe água, né? Que a água é importante para qualquer tipo de dieta, está correto isso? Sim, com certeza, né? A questão até, inclusive, muitas pessoas sentem fome, né? O apetite. Nós temos um hormônio só que aumenta o apetite, que é a grelina, né? Que é produzido no nosso estômago. Todos os outros hormônios do trato gastrointestinal, eles bloqueiam. Né? Então, nós temos só um que aumenta. E muitas vezes, quando o indivíduo está desidratado, ele pode ter aumento do estímulo orexígeno, né, para comer, e, na verdade, a falta é de água, né, e não de alimento. Então, isso é interessante. A hidratação deve, sim, ser mantida, principalmente nessa época do ano. Por exemplo, São Paulo, essa semana, estava com 20% de umidade relativa. Então, a gente precisa manter uma boa hidratação.
Ô, Guilherme, e para eu brinquei no início, na escalada da barriguinha de chope, mas qual que é a melhor dieta? O que você faz para perder gordura localizada? Normalmente, assim, quando a gente pega um indivíduo que tem uma alteração da composição corporal, onde a gente identifica que ele realmente precisa ser tratado, a gente faz um tratamento acompanhado. Não adianta nada o indivíduo passar uma consulta e a gente prescrever item X ou Y e uma alimentação, porque ele não vai fazer. Todos os estudos mostram que a aderência é baixíssima a qualquer tipo de padrão alimentar quando o indivíduo não é acompanhado. No entanto, aquele que mantém, né, vai eventualmente, mensalmente, a cada 15 dias num profissional, normalmente isso funciona muito bem, que é o que a gente chama de tratamentos acompanhados, que duram de 12 até 6 meses, né, dependendo. Então, tem que fazer, na verdade, uma dieta, gostando do profissional com quem você está fazendo essa dieta, não é? E, principalmente, acreditando em você, mexendo com a sua autoestima. E a gente falou nisso aqui hoje, a tarde toda, não é? E aí eu fico imaginando que, muitas vezes, atividades prazerosas, não, doutor Guilherme? Como uma atividade com música, uma atividade com teatro, uma atividade prazerosa num consultório, alguém que gosta do que está fazendo ou consegue se tratar, isso vai adiantar. Isso mexe também com o emocional e mexe com essa possibilidade de fazer melhor uma dieta. Com certeza, né? Hoje nós vemos, inclusive, essas questões que a gente está falando aqui de dietas, é muito perigoso. Hoje as pessoas que fazem o que nós chamamos de ortorexia, né? As pessoas que têm uma fixação por ter, ou vigorexia, né? Fazer muito exercício, tem uma fixação por ter uma alimentação perfeita, né, e deixam de ir, inclusive, a questões sociais. Deixa de encontrar os amigos no bar para tomar uma coisa que é fora do seu padrão, né, deixa de ir em eventos, por exemplo, porque não vai aceitar nada do que está ali. Então, isso realmente é muito comum, a gente precisa ter muito cuidado com isso, mas, de fato, o próprio exercício físico, agora mesmo acabou de ser publicado, estudo mostrando que saúde mental está intimamente relacionada com exercício físico, né? Então, quem faz um estudo com 1.200.000 pessoas, mostrando que o exercício físico é fundamental para a saúde mental e para tratar depressão. Os gregos sabiam disso. Os gregos sabiam disso. Mens sana in corpore sano. Exatamente. Tinha duas coisas para perguntar. É muito difícil também você se adaptar a uma dieta em função de coisas que você não gosta de comer. Eu acho que também a pessoa tem que combinar com o médico. Olha, eu não gosto de carne, eu nunca gostei. Eu jamais farei uma dieta porque eu não gosto desde criança. Então, não vai adiantar você me prescrever, a gente vai ter que encontrar aquilo. Eu acho que o paciente, né, a pessoa tem que buscar alguma coisa que lhe agrada. E você passar a vida inteira dizendo, eu odeio isso, mas é bom para mim comer isso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é até um assunto interessante, né? Você está falando, porque, ao mesmo tempo que existe a pessoa que está fazendo errado, também tem aquele profissional que ele tem uma formação ruim e, às vezes, ele quer fazer uma coisa que é ruim. Então, por exemplo, fazer uma alimentação onde se retira os alimentos todos e coloca só suplementação em pó, por exemplo, que até existe, né? Meu avô dizia o seguinte, todo dia alguém sai de casa para enganar alguém e alguém para ser enganado. E ele falava, não seja nenhum dos dois, né? Então, justamente isso, a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente tem que preconizar é pegar os hábitos que a pessoa tem, o que ela gosta de fazer na alimentação, e dentro daquilo a gente fazer microajustes, né? Querer transformar a alimentação de alguém é uma coisa completamente sem sentido, né? Porque você falou bastante assim, a gente mudar o padrão, mas aí, na verdade, não é mudar, é adequar e dizer, olha, evita isso, você gosta disso? Aproveita que isso é melhor, aproveita isso que você gosta e está te fazendo bem, e é importante. E outra coisa que eu queria perguntar, com a idade as nossas necessidades mudam também, né? Isso, o que acontece com a idade, que acho que inclusive é um problema de saúde pública, é a sarcopenia, que é o contrário da obesidade, que é você ter perda da massa muscular. O tecido muscular é o tecido do corpo que mais gasta. Então, a nossa taxa metabólica basal, que é aquilo que a gente gasta em 24 horas, por exemplo, se eu ficar sentado nessa cadeira 24 horas, eu vou ter uma queima em calorias. Isso a gente chama de taxa metabólica basal. Ela é extremamente dependente da massa muscular. A massa muscular, basicamente, corresponde a quase 85% disso, né? E com a idade, principalmente nas mulheres, a queda hormonal que vai acontecendo em homens e mulheres favorece a perda na massa muscular. Então, é muito comum nós vermos indivíduos mais velhos que perdem essa massa muscular e, portanto, diminuem seu metabolismo. E eles mantêm a mesma ingesta do que mantinham com 40 anos, por exemplo, né? Então, obviamente, que o seu consumo em calorias vai ser menor e a sua tendência vai ser o acúmulo disso em tecido adiposo. Doutor Guilherme Henke, eu acho que foi de consulta, né? As próximas consultas que a gente vá até o seu consultório, não é? Para a gente tirar as dúvidas. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa tarde aqui no Sem Censura.
Eu acho que foi um programa bastante elucidativo, não é? E principalmente para reflexão também, quando a gente fala da Bette Davis ou quando a gente fala das pessoas tóxicas. Não é isso, Bruno Barros? É isso mesmo, vamos para esse fim de semana agora super bem. Isso. Vamos com dieta, não é isso? Vamos ao concerto, vamos à peça e vamos ao consultório, porque tem muita gente precisando, né? Segunda-feira. Sexta-feira 13 não pode. Não pode. Gente, a gente encerra aqui o Sem Censura na página do Facebook. Voltamos na segunda-feira, desejando a vocês um ótimo final de semana. Muito obrigada.